Evangelho de Mateus, capítulo 17. A transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam no monte, Jesus lhe ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos perguntaram: Então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. A cura do menino possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no chão e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual é a tua opinião? De quem cobra os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Uma vez eu li um livro de jejum e oração muito bom. Só não tô lembrando aqui o nome dele direito, mas era sobre jejum e oração. E lá o autor do livro, ele conta uma experiência muito poderosa de uma criança também que tinha uma epilepsia no lugar onde que ele trabalhava, e ele via essa criança sempre e aquilo incomodava ele, até o dia que ele falou com Jesus o que ele poderia fazer para que essa criança fosse curada. E aí Jesus falou para ele tirar um jejum bem forte, um tempo, e no momento exato ia acontecer. E aí esse cara se preparou, ele se separou, fez um jejum muito forte, e passaram os dias e dias, até um dia que, quando ele estava perto dessa criança, eu não lembro direito se ele fez uma oração ou se ele só estava perto da criança. Eu só lembro que essa criança estava perto dele e ela foi atirada contra a parede assim. E depois que ela caiu, provavelmente ele deve ter feito alguma oração, não lembro. Mas depois que ela caiu, naquele momento ela tinha sido liberta de demônios que estavam nela. E aquilo me chamou muito a atenção, porque
para certos tipos de coisas nessa vida, a gente tem que se preparar muito mais. Que não é uma simples tarefa você ir e expulsar demônio e querer curar pessoas, não é simples. Hoje mesmo, nos nossos dias, nós vemos a dificuldade de um milagre acontecer porque as pessoas não têm mais fé. Nós não temos fé e muito menos temos um jejum, uma oração, uma separação de vida mais intensa. E é isso que nós precisamos para que milagres aconteçam. Então, isso me impactou muito, eu comecei a buscar bastante depois que eu li esse livro, mas depois acabei me perdendo nessa busca. Mas o que me chama muita atenção nessa passagem é sobre isso, sobre você buscar uma consagração a ponto de demônios, né? A ponto de legiões que não saem por uma simples oração, só vão sair quando você estiver com um jejum mais intenso, uma oração, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Então isso falta muito nos nossos dias e nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos desejar esse compromisso, porque muitas vezes a gente pode pensar, não vou mexer com isso não vou mexer com o demônio. Nós olhamos por esse lado, mas pensa no lado que existe uma vida passando por perturbações, por várias coisas ruins que acontecem por causa dessas manifestações, e você pode ser essa bênção que vai ajudar essa vida que está sendo tão perturbada. Então, nós precisamos olhar na carência da pessoa, naquilo que a pessoa precisa. Não é sobre, vou tirar um demônio, vou ficar famoso ou top e poderoso porque vou tirar um demônio. Não é sobre isso, é sobre pessoas que estão presas, aprisionadas a várias coisas ruins, espíritos ruins, e essas pessoas precisam de ajuda e elas precisam de alguém que esteja disposto, disponível, que esteja ali pronto para ajudá-la. Então nós precisamos olhar por esse lado, não pelo lado de algum status ou até por medo, mas sim pela dor do nosso irmão. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos por mais um dia de devocional. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Como nós precisamos aprender com o Senhor. Como nós precisamos voltar à palavra, voltar aos ensinamentos do Senhor. Quantas vezes nós estamos perdidos. A gente até faz um jejum, a gente até faz um propósito, mas está mais ligado a nós do que ao irmão que está precisando. Nós muitas vezes separamos um jejum para alimentar nosso espírito, para nos ajudar a sermos mais espirituais. E até algumas vezes nós fazemos isso em troca de alguma coisa, de alguma bênção que nós precisamos, mas nós não fazemos isso para ajudar o próximo, e nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, Senhor, que esse dia venha ser marcado por uma mudança de mentalidade, que nossa mente venha abrir, que os nossos olhos venham abrir, que nós vamos perceber que tudo vem para um propósito, que tudo vem para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. Não é sobre nós, não é só sobre o que nós temos. É lógico que o Senhor cuida, que o Senhor sempre vai prover. Enquanto nós trabalhamos para o Senhor trabalha para nós. Mas nós precisamos fazer com um pensamento, com uma visão de ajudar o próximo, ajudar aquele que está necessitado, aquele que está preso, aprisionado por essas coisas malignas. Nós te pedimos, Deus, nos fortaleça, nos incomode, nos levanta como resposta para outras vidas. Em nome de Jesus, que nós vamos firmar, que nós vamos ser fortes e corajosos no Senhor. Que a força e a ousadia venha do Senhor, do Espírito Santo que estará sobre as nossas vidas. Não é de nós, não é sobre nós, mas é o Espírito Santo que fará através de nós. Então, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo para que nós possamos cumprir a boa obra. É o que pedimos, agradecemos. Amém.